Olá, pessoal. É com prazer muito grande que eu trago para vocês uma memória da minha infância da astronomia. Foi um programa feito pelo MEC, né? Num projeto chamado Projeto Minerva, né? E o programa foi escrito, orientado pelo Ronaldo Rogério de Freitas Mourão e tem 30 capítulos, né? Ele é uma memória para mim muito intensa, porque era uma época que a gente escutava no rádio isso aí, né? Então a gente escutava no início da noite, à noite no rádio, e eu com uma luneta pequena olhando o céu. E o programa é muito bem feito, né? São vídeos curtos de em torno de 15 minutos, né? Falando sobre os mais diversos aspectos da astronomia e da relação do homem com o céu, né? Então é uma experiência que para mim é bastante emocional. Espero que vocês gostem. Esse programa é para vocês assistirem à noite, né? Assim, olhando o céu, como se fosse um rádio. Não é um programa para vocês verem, né? Então é isso. Eu não vou continuar aqui para vocês não perderem muito tempo, porque essa introdução eu vou colocar em todos, né? Então, eu queria que vocês acompanhassem. Realmente é um programa espetacular, tudo muito bem feito. O Serviço de Radiodifusão Educativa do MEC apresenta mais um programa da série Informativo Cultural. Quantas vezes, numa noite estrelada, nós paramos para olhar o céu e nos perguntamos romanticamente que mistérios haverá por trás daqueles pontinhos brilhantes, que segredos por trás daquela lua cheia plantada no escuro impenetrável. Para nós, simples espectadores da noite, o céu, as estrelas, tudo isso é vagamente misterioso e aparentemente inexplicável. Mas não para os astrônomos. Para eles, amigos íntimos dos astros, tudo tem uma explicação no céu do Brasil. Hoje apresentando as galáxias. Estes maravilhosos aglomerados de planetas, estrelas e todos os corpos celestes que formam o nosso universo. A noite baixou silente, e então cantei tristemente as mágoas para esquecê-las. E a noite, ouvindo meu canto, que era a música de um pranto, encheu-se toda de estrelas. Se para o poeta Adelmar Tavares, as estrelas têm a capacidade de fazer esquecer as mágoas da vida, para muitos outros, elas foram motivo de eterna inquietação e dúvida. Isso mesmo, pois até o século XIII, os astrônomos desconheciam a verdadeira origem e natureza da Via Láctea. E assim, Dante, o grande poeta italiano, viu na Via Láctea um desafio à ciência. E tal se vê com astros mil fulgentes,
estender-se a galáxia entre os distantes polos a desafiar os mais sapientes. Foi a descoberta da luneta que tornou possível distinguir as estrelas entre as nuvens brancas e leitosas da Via Láctea. A luneta desvendou o segredo da nossa galáxia, e daí em diante passou-se a acreditar que todos os planetas, as estrelas e as nebulosas faziam parte de um mesmo sistema. Não se imaginava nada mais além. Toda a matéria do espaço formaria uma única galáxia, a Via Láctea. A ideia de uma galáxia única permaneceu por algum tempo. Há 2 séculos, entretanto, o astrônomo inglês William Herschel resolveu tirar a coisa a limpo. Para estudar a estrutura do universo, William Herschel projetou e construiu os mais poderosos telescópios da época. E com o auxílio de sua irmã Carolina, começou a reobservar todo o céu. E ao fim de alguns anos, William e Carolina conseguiram estabelecer a forma da Via Láctea. O mais notável de todo o trabalho de William Herschel foi a descoberta de um grande número de manchas luminosas e difusas que receberam o nome de nebulosas. O que seriam, na realidade, as nebulosas? Essas minúsculas formações não poderiam ser corpos imensos, situados a grande distância, talvez até além de nossa galáxia? Estas e muitas outras perguntas começaram a surgir na mente de nosso astrônomo. Até que um dia, Herschel chegou a uma revolucionária conclusão. Talvez existam outras galáxias, sistemas de estrelas tão distantes que sejam como universos ilhas no imenso mar do espaço sideral. Partindo dessa teoria, Herschel tentou então descobrir de que matéria eram formadas as nebulosas, tão misteriosas e afastadas. Seus instrumentos, entretanto, se bem que os maiores da época, não eram poderosos o suficiente para demonstrar sua estrutura. Assim, somente um século depois, quando a tecnologia na construção de instrumentos ópticos atingiu um maior desenvolvimento, é que foram desvendados os segredos das nebulosas. Foi Lord Rosse quem constatou que a maior parte das nebulosas que se viam na área da Via Láctea eram de constituição gasosa, de aspecto realmente nebuloso. Ao mesmo tempo, percebeu que as outras nebulosas, situadas fora da Via Láctea, eram diferentes, principalmente aquelas que pareciam pequenos objetos planos, alongados, com braços enrolados em forma de espirais.
As pesquisas continuavam. E no início do século, os astrônomos do Monte Wilson e mais tarde do Monte Palomar fizeram uma interessante descoberta. Fotografando as nebulosas, notaram que a mais próxima delas, a nebulosa de Andrômeda, que aparecia a olho nu como uma pequena mancha difusa, era, na realidade, um enorme aglomerado de estrelas. Os astrônomos começaram então a calcular as suas distâncias. E qual não foi a surpresa ao descobrirem que a nebulosa mais próxima, a de Andrômeda, se encontrava a uma distância superior a 1,5 milhão de anos-luz. Isso significa que a luz que nos atinge agora partiu de Andrômeda há 1,5 milhão de anos, isto é, talvez bem antes do surgimento da nossa civilização na Terra. Mas não foi tudo. O mais incrível foi o número de outras nebulosas extragalácticas que começavam a ser descobertas. E assim, os limites do universo conhecido começaram a se expandir. Tudo isto tem inspirado astrônomos e poetas novas imagens teóricas e o desejo de conhecer, e mesmo de viver nos oceanos dos espaços siderais imaginados por William Herschel. Pelo menos esta é a inspiração do poeta Rogério de Freitas. Vou partir para bem longe, para o universo conhecer. Entre as estrelas viverei, no meio de lindas flores galácticas, cheia de estrelas de todas as magnitudes, onde a música do movimento dos astros é uma contínua sinfonia. Na próxima semana, mais uma viagem pelo universo, vendo e descobrindo as maravilhas e belezas do céu do Brasil. Produção do astrônomo Ronaldo Rogério de Freitas Mourão para o Projeto Minerva.